Olá, boa noite. Veja no Brasil TV dessa segunda-feira, dia 10 de abril. Começa a campanha nacional de vacinação contra a gripe. A meta do governo é imunizar 90% dos quase 82 milhões dos brasileiros do público-alvo. Polícia Civil investiga a morte de uma criança em Minas Gerais. A suspeita é que ela tenha sido vítima de abuso sexual. Em Mato Grosso, a polícia procura a quadrilha que levou terror a uma cidade no norte do estado. E ainda, a cada 2 dias, uma cobra é resgatada em áreas urbanas do Distrito Federal. Agora no Brasil TV. Começou hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe. A meta é vacinar quase 82 milhões de brasileiros. Nesse ano, a recomendação do Ministério da Saúde é para que a vacinação seja feita em uma única etapa para todos os grupos prioritários, de acordo com a disponibilidade de doses dos estados e municípios. No Rio Grande do Sul, o público-alvo é de mais de 5 milhões de pessoas. Seu Jorocil buscou uma unidade de saúde logo no primeiro dia da campanha. É a prevenção, né? O idoso tem que correr rápido, senão há pouco termina as doses, né? Aí tem que aguardar e a gripe não espera. Dona Nancy também não perdeu tempo. Tem que se vacinar porque faz bem para a saúde e a gente tem que se prevenir de todas essas doenças, né? A novidade da campanha de vacinação contra a gripe esse ano é a liberação para todos os grupos considerados prioritários, como pessoas com mais de 60 anos, crianças entre 6 meses e 6 anos, mulheres grávidas ou até 45 dias após o parto, professores do ensino básico e superior, trabalhadores da área da saúde, profissionais das forças de segurança e salvamento, das Forças Armadas, povos indígenas e pessoas com doenças crônicas. No Rio Grande do Sul, o público-alvo é de mais de 5 milhões de pessoas e o estado já recebeu e distribuiu 840 mil doses. Elas estão disponíveis de graça nos postos de saúde, mas é preciso ficar atento ao cronograma de cada cidade. Em Porto Alegre, a vacinação começa apenas para pessoas com mais de 60 anos. À medida com que a Secretaria Municipal de Saúde for recebendo mais doses, a vacinação vai ser ampliada para outros grupos prioritários. Aqui em Canoas, na região metropolitana, todas as unidades de saúde estão vacinando de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Todos do grupo prioritário estão liberados. E a Prefeitura ainda pretende fazer um dia D de vacinação, um sábado inteiro para chamar a população para se vacinar. A data ainda será definida. A gente vai fazer o chamamento, né? Então, deixando bem claro a importância da vacinação contra a influenza. Não existe nenhuma outra forma de prevenção sem ser vacinas, né? A vacina protege contra as piores formas da doença. Em Caxias do Sul, na Serra, a vacinação começou pela Unidade Básica de Saúde do bairro Jardelino Ramos. Uma professora foi escolhida para ser a primeira moradora protegida contra a gripe. Ao todo, 118 mil doses foram encaminhadas para a cidade. A imunização contra a gripe pode ser feita em todas as unidades básicas de saúde de Caxias. Em Santa Maria, a equipe foi conferir o movimento de manhã cedo, na Policlínica José Erasmo Crossetti, no centro da cidade. E teve fila para receber as doses da vacina. Como os demais estados do país, o Rio Grande do Sul tem registrado uma queda na procura pela vacina contra a gripe. Nos últimos 5 anos, apenas em 2020, a meta de 90% de cobertura foi alcançada. Em 2022, a vacinação teve o menor índice da série histórica. A gente teve todo esse período, né, de pandemia, né, então que inicialmente a gente orientava que era para fazer a vacinação contra a Covid sozinha, não podia fazer simultânea com outra vacina, né? Inclusive, inicialmente no período da campanha da influenza, então não podia realizar a vacina sozinha, e isso certamente nos atrapalhou, né? Este ano, inclusive não tendo essas fases, né, a gente espera então alcançar a meta dos 90%. A campanha de vacinação contra a gripe vai até o dia 31 de maio. Mas as gêmeas Elisa e Zelda, de 2 anos, já fazem parte dos gaúchos protegidos contra a gripe. Elas tinham que fazer já a dose do Covid. A gente questionou se elas poderiam já fazer a da gripe. Já aproveitamos e vamos proteger contra tudo que a gente pode, né, meus amores?
Em São Paulo, quem procura a vacina da gripe tem a chance de atualizar toda a carteira de vacinação. Pega a seringa, puxa o imunizante, aplica no braço. Vem o próximo da fila e assim começa o primeiro dia da campanha de vacinação contra a gripe aqui na capital. A dona Roseli não perdeu tempo. Estava assistindo Bom Dia São Paulo e deu a ideia já de vir hoje para ficar livre, imunizada. O Roberto está no grupo prioritário e cumpre o ritual da vacina da gripe todo ano. Eu fiquei sabendo que ia ser liberado já para hoje, então eu já corri, que o ano passado eu tomei tudo certinho e vou continuar fazendo esquema normalmente agora, que eu tenho 69 anos, né? Então é bom cuidar, né? Quando há campanha de vacinação aqui na UBS Moca 1, é montada essa estrutura aqui nos fundos da unidade para agilizar a aplicação. Ali é montada a fila, as pessoas passam pela triagem, vem até aqui essa estrutura onde ficam as doses, a vacina é aplicada e aí já está liberado para ir para casa. Nem 5 minutos, rapidíssimo. Então, chegar e tomar. Vem quem tiver com a idade, tudo que for para tomar, que venha tomar. Quanto mais rápido, melhor. A doutora Melissa Palmieri, médica da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal da Saúde, fala da importância de se vacinar de forma precoce. É importantíssimo vir o quanto antes, porque o vírus influenza já está circulando e nós demoramos 7 a 10 dias para a produção adequada de anticorpos. Então, o momento de se vacinar é agora. E para quem é elegível, mas ainda não tomou a dose da bivalente da Covid-19, pode aproveitar para colocar essa ou qualquer outra vacina em dia. Pode vir aqui e atualizar as duas vacinas. Mas se ela tiver outra vacina que está desatualizada, por exemplo, uma difteria e tétano, ela pode fazer a gripe com difteria e tétano, ou se não a Covid bivalente com uma difteria e tétano. Então a vacinação concomitante, ela atualiza o calendário da pessoa para ela estar protegida com relação às doenças. E há quem vá comemorar a vacina no braço e também o título do time do coração. Segunda notícia boa, né? A primeira foi o título ontem. Ontem o título e hoje a vacinação. A Polícia Civil de Minas Gerais investiga a morte de uma menina de 4 anos dentro da UPA da cidade de Mateus Leme. Os médicos chamaram a PM ao suspeitarem que a criança possa ter sido vítima de estupro. Olha, a Ágata tinha apenas 4 anos. Os pais, uma mulher de 30 anos e um homem de 48 anos. Segundo informações do boletim de ocorrência, os médicos... Essa menina deu entrada na UPA de Mateus Leme na sexta-feira, com náusea, vômito. Quando foi no sábado, ela teve alta e foi levada para casa, segundo as informações que estão no boletim de ocorrência. Quando foi no domingo pela manhã, essa menina deu entrada novamente na unidade de atendimento, com os mesmos sintomas. Foi medicada na parte da tarde, ficou no setor de observação na companhia da mãe. E quando o médico passou a tarde nesse setor para ver como a menina estava, percebeu que ela estava sem sinais vitais. A equipe médica tentou um trabalho de reanimação, só que não teve jeito. A Ágata já estava morta. Segundo a equipe médica, ao perguntar à mãe o que tinha acontecido, ela falou que não percebeu nenhuma alteração porque ela estava mexendo ao celular e não viu nada de errado com a filha. Os médicos então continuaram, toda essa investigação e perceberam indícios de abuso sexual. Viram vários ferimentos na região genital dessa menina, resolveram chamar a polícia militar e aí sim, os pais foram presos ontem mesmo, no caso, segundo a informação que está no boletim de ocorrência, por abandono de incapaz. O irmão de 14 anos também foi levado para a delegacia junto com os pais para prestar esclarecimentos, explicar como que era essa convivência da menina com a família, como que era o dia a dia desses familiares. Nós tivemos acesso aí aos depoimentos desses familiares e na casa, como que era essa família? Mãe, o pai de 48 anos, a menina de 4 anos, mais 2 irmãs, uma de 14 e a outra de 18 anos e um enteado de 14 anos. Segundo informações que estão lá também nesse depoimento, um fato que deve ser investigado é que depois da alta dessa menina, a mãe disse que foi para um bar perto de casa, isso por volta de 8 da noite, e retornou para casa na madrugada. Outra coisa também que chama a atenção é que ela fala que garante que o marido não sai de casa quando ela sai para algum lugar. Então essa criança de 4 anos teria ficado na companhia do pai de 48 anos, das 2 irmãs e também do enteado de 14 anos.
tanto as irmãs e os enteados, eles negam que tenha a participação, né, que ninguém foi na casa nesse dia, nenhum outro homem. O pai disse que ficou surpreso com essa possibilidade de estupro, de abuso sexual, e falou para a polícia que ele era próximo da criança, trocava as fraldas dela e que durante esses dias todos aí não percebeu nenhuma alteração na filha, nenhum sinal, indício de abuso sexual. O corpo da menina permanece no Instituto Médico Legal. A polícia disse que aguarda um laudo para confirmar a causa da morte. A polícia de São Paulo identificou os funcionários e visitantes do Ski Park que podem prestar esclarecimentos sobre o acidente no tobogã do parque localizado em São Roque. Nesse fim de semana, uma professora foi arremessada para fora do brinquedo e morreu. A Polícia Civil quer ouvir as testemunhas o quanto antes. Os primeiros depoimentos devem ser de funcionários do parque que trabalhavam no fim de semana, presenciaram o acidente, prestaram os primeiros socorros às vítimas e os monitores do tobogã, brinquedo onde teve o acidente que vitimou a professora Luciana Morgado Serri Teixeira, de 42 anos. A polícia também já tem uma lista com nomes de turistas que estavam no parque e podem colaborar com informações. Os laudos da perícia e do IML vão ser fundamentais para entender o que causou o acidente da professora com o filho de 7 anos. O parque foi fechado no sábado, logo depois do acidente, para que a polícia fizesse também uma perícia. Esse trabalho foi acompanhado pelos policiais e deve mostrar, por exemplo, a velocidade que os turistas atingem nesse tobogã de 350 metros de extensão, assim como se eles foram orientados pelos monitores e estavam usando algum equipamento de segurança. O laudo do IML vai apontar as causas da morte da professora Luciana. Os resultados devem sair de 30 a 45 dias. Inclusive, a polícia já pediu que esses laudos sejam adiantados pelo Instituto de Criminalística. O parque funciona de quinta a domingo, numa área afastada de São Roque. Foi fechado logo depois do acidente e permaneceu sem receber os visitantes no domingo. Alguns cartazes de luto foram colocados nas entradas. Nesta segunda-feira, uma fiscal do CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, esteve no parque. Ela me explicou que foi fazer uma fiscalização administrativa. Sempre quando há acidentes dessa maneira, como aconteceu no parque, eles precisam verificar o engenheiro responsável pelo projeto do brinquedo desse tobogã, o engenheiro responsável pela execução das obras, se tem o nome dos responsáveis em alguma placa no parque, bem como as orientações e regras para se usar esse brinquedo. O CREA também vai apurar se os funcionários foram treinados e se há um plano de emergência caso ocorra um acidente como este. Logo depois do acidente, testemunhas contaram que a professora Luciana, ela foi levada ao pronto-socorro da Santa Casa de São Roque e o filho também. Ainda no sábado, ele foi transferido para um hospital particular em São Roque e, segundo fontes da polícia, ele já foi levado também no fim de semana para um hospital em Campinas. O Ski Mountain Park divulgou que está à disposição da família da vítima, assim como da polícia, para colaborar com as investigações. Maiara Correia, para o BR-TV. E a polícia de Mato Grosso procura pelos criminosos que aterrorizaram a pequena cidade de Confresa no fim de semana. A Bianca Janazzi tem as informações. Oi, Bárbara. Uma operação das Forças de Segurança de Mato Grosso e de estados da fronteira trabalham nas buscas pelos criminosos que aterrorizaram o município de Confresa, com pouco mais de 30 mil habitantes. Os bandidos invadiram o quartel da Polícia Militar de Confresa, fizeram um policial militar de refém, que foi solto em seguida, e roubaram armas e munições. Além disso, incendiaram veículos e depois foram até a sede de uma empresa especializada no transporte de dinheiro das agências bancárias do município. Lá, eles utilizaram de bombas para explodir as paredes na tentativa de encontrar os cofres. A empresa informou que nenhuma quantia foi levada. Um homem foi baleado e encaminhado ao hospital municipal. Ele foi atendido e está fora de perigo. Na fuga, os criminosos trocaram tiros com policiais e abandonaram 2 veículos em uma aldeia indígena. Hoje, as aulas na rede municipal, estadual e particular foram suspensas por conta dos ataques. Eu volto com você, Bárbara.
10 indígenas foram presos em Dourados, no Mato Grosso do Sul, após a ocupação de uma área onde está sendo construído um condomínio. O Eduardo Kotak tem as informações. 9 dos 10 indígenas que foram levados para a delegacia seguem detidos na DEPAC, onde aguardam passar por uma nova audiência de custódia. Eles devem responder, conforme a polícia, por lesão corporal, ameaça, porte ilegal de arma, esbulho, que é quando alguém se apropria de um local que já tem dono, associação criminosa, além do crime de dano. Ainda no sábado, um deles, um idoso de 77 anos, foi liberado porque ficou provado que ele apenas passava pelo local. Equipes do Batalhão de Choque e Força Tática da PM foram acionadas para intervir na ocupação da área na região norte da cidade, onde está sendo construído um condomínio. Em nota, o Ministério Público Federal disse que houve uma reunião e que está sendo elaborado um laudo antropológico na região. Já a construtora disse que está fazendo todos os esclarecimentos necessários para resolver as questões levantadas pelo MPF e que tem todas as autorizações e licenças exigidas pelos órgãos responsáveis para a construção do empreendimento. Eduardo Kotak para o Brasil TV. A Defensoria Pública da União informou que acompanhou os depoimentos e aguarda o envio do caso à Justiça Federal por parte da Justiça Estadual para pedir a liberdade dos indígenas. O cantor e produtor de brega funk Gabriel Farias de Oliveira, de 24 anos, conhecido como MC Biel Escamoso, morreu hoje de madrugada num acidente de carro na Avenida Boa Viagem, na zona sul do Recife. Olá, pessoal. O artista tinha acabado de fazer uma apresentação. Estava sozinho no carro. Integrantes da banda disseram que ele tinha ingerido bebida alcoólica. Câmeras de segurança dos condomínios da Avenida Boa Viagem, no Recife, registraram o momento do acidente. Pouco depois das 4 da madrugada de hoje, o motorista perdeu o controle, o carro girou na pista, subiu na calçada e bateu no muro de um dos prédios. Tudo isso em 4 segundos. Guardas municipais chegaram em seguida. Depois, 4 rapazes reconheceram o amigo que morreu no local do acidente. Gabriel Farias Oliveira, de 24 anos, era mais conhecido como MC Biel Escamoso, nome de destaque no cenário brega funk de Pernambuco. Tinha 6 anos de carreira. Menino da periferia que encontrou na música, trabalho e sustento para a família. Camila Torres, do Recife, para o Brasil TV. Um acidente impressionante. Em Brasília, 4 pedestres foram atropelados na calçada. Segundo a Polícia Civil, a motorista fugiu do local. O acidente foi por volta das 8h30 de sábado, na QN5, perto de um supermercado. Segundo os bombeiros, uma das vítimas é uma mulher de 46 anos, que foi levada para o hospital de base com suspeita de fratura no quadril, além de um machucado na cabeça e escoriações. Um adolescente de 15 anos teve um corte na cabeça e as outras vítimas não se feriram. A motorista que atropelou os pedestres tem 34 anos. De acordo com a ocorrência registrada na Polícia Civil, a mulher estava visivelmente embriagada e é investigada por lesão corporal culposa, atropelamento de pedestre, embriaguez ao volante e evasão do local de acidente. Ainda no Distrito Federal, uma mulher sem carteira de habilitação bateu o carro de frente com uma viatura da Polícia Militar. Foi em Ceilândia, na madrugada de domingo. A batida foi gravada por uma câmera dentro da viatura. Olha as imagens. Uma equipe da PM fazia ronda na QNM 4/6, em baixa velocidade, quando um carro desgovernado saiu de uma rua e atingiu em cheio a viatura, numa esquina. 2 policiais foram levados ao hospital pelos bombeiros. De acordo com a PM, Aline Dark Xavier de Oliveira da Silva se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ela foi autuada em flagrante por direção perigosa e dano qualificado. Aline e a mulher que estava de carona no carro não se machucaram. A mulher foi levada para a delegacia. A embriaguez ao volante está em apuração. Os policiais que estavam na viatura já tiveram alta. A gente fala agora das chuvas no Maranhão. As áreas isoladas, onde já faltavam itens básicos no comércio, começaram a receber mantimentos por trem. Ainda assim, a dificuldade é muito grande nas 64 cidades onde os rios subiram e causaram alagamentos. O governo federal promete ajuda aos moradores.
Olá, o presidente Lula e uma comitiva de ministros estiveram no Maranhão neste domingo, visitando as áreas mais atingidas pelas cheias. O presidente Lula, junto com o governador do Maranhão, Carlos Brandão, sobrevoaram de helicóptero as cidades de Trizidela do Vale e Pedreiras. Quando retornou para a cidade de Bacabal, Lula visitou um abrigo que assiste cerca de 300 famílias na cidade. Lula disse que o governo federal não medirá esforços para ajudar o governo do Maranhão. É obrigação moral, política e ética a gente cuidar dessa gente que sofre e que precisa de nós. Ao todo, no estado, já são cerca de 8 mil famílias desabrigadas e desalojadas. 36 mil famílias já foram atingidas pelas fortes chuvas que caem no Maranhão. Ontem o aeroporto de São Luís foi atingido por uma forte chuva. Por lá houve falta de energia elétrica, o saguão ficou coberto de água e um voo foi cancelado. Davi Araújo para o Brasil TV. A seguir, a prisão de um caçador em Campo Grande que matou 2 aves silvestres ameaçadas de extinção em Campo Grande. Brasil TV de volta com as informações de um caçador preso e multado em R$10 mil por matar 2 aves silvestres ameaçadas de extinção. Com o suspeito foram apreendidas arma e munições. Olá, tudo bem? Olha, essas munições, o armamento e as 2 aves abatidas estavam num barco no Rio Apa, aqui na cidade de Caracol, bem na fronteira já com o Paraguai, em Mato Grosso do Sul. Detalhando o que a Polícia Militar Ambiental encontrou então nesse barco, havia um rifle calibre 357, um calibre 22, com uma luneta acoplada e munições aí calibre 22, 36, além dessas 2 aves, esses 2 mutuns que haviam sido mortos. Um paulista de 42 anos estava no local, assumiu que matou as aves, mas disse que estava caçando javalis. Ele foi autuado e deve pagar uma multa de R$10 mil. Agora, olha só essa história. Esse ano, a cada 2 dias, uma cobra foi resgatada em áreas urbanas do Distrito Federal. Você sabe o que fazer ao se deparar com uma? A cobra apareceu do lado de fora da casa da Beth, rastejando pela quina da parede e entrou no quarto da mãe dela, uma senhora de 82 anos. Eu estava ali na minha sala assistindo televisão tranquila e eu vejo a Lúcia chegar desesperada. A Lúcia é a funcionária da minha mãe que cuida dela. Estava vermelha, agitadíssima. Aí vira pra mim e fala, tem uma cobra no quarto da sua mãe. Falei, mas aonde está? Onde está? Tá na saleta. Fechei a porta da saleta. O cachorro da minha mãe estava dentro da saleta, deitadinho, lá junto com a cobra. Tirei ele e aí fechei as portas. E fui chamar Renato, que é o caseiro. Aí ele puxou a caixa e aí ela estava ali, bichinha, enroladinha entre 2 caixas. E aí saiu correndo dele. Ele conseguiu botar um balde em cima e botou uma caixa em cima. E aí chamei o batalhão da Polícia Militar. A casa fica na QI 5 do Lago Sul, rodeada de árvores e plantas. A Beth diz que essa não foi a primeira vez que ela encontrou uma cobra na chácara. Eu vi uma preta grande assim, bem... Tem 6 meses, a gente pegou ali no quintal. Desde o início do ano, o Batalhão de Polícia Militar Ambiental foi acionado para fazer 355 resgates de animais no DF, uma média de 4 por dia. Segundo a PM, depois do saruês, as cobras foram os animais que mais renderam ligações para o 190. Foram vários resgates nas últimas semanas. No dia 4 de abril, essa jiboia com mais de 1 metro apareceu no meio da rua na cidade ocidental, no entorno do DF. Aqui hoje na porta de casa, olha, caçando o que comer, gente. Olha o tamanho da bichinha. No mesmo dia, em Ceilândia Sul, uma moradora encontrou uma cobra que também tinha mais de 1 metro. Ela contou que o bicho estava enrolado dentro de um pneu, perto de uma escola, na QNN 28. Depois das jiboias, a cascavel ficou em 2º lugar no ranking de resgates de serpentes da PM. Foram 13 capturas desde janeiro. Depois foi a cobra coral falsa, com 8 ocorrências. E por último, a corre-campo e a cobra cipó. Na semana passada, teve esse resgate à noite, na antiga rodoferroviária. Eram 2 cascavéis. Uma estava perto dessas barras de ferro, a outra escondida na grama.
Aqui um policial encontrou uma cobra no meio da rua enquanto dirigia. Foi próximo do 4º Batalhão da PM no Guará 2. Ela tá assustada, velho. Para esse biólogo, a quantidade de aparições de cobras na cidade pode ter duas explicações. Com o fim da chuva, os ambientes estão bem irrigados, né? Então pode coincidir com um período reprodutivo de muitas espécies. Então é normal ter um maior encontro com serpentes nessa época do ano, né? Pode também estar associado a maior consciência da população, né, da atitude correta, que é chamar a polícia ambiental. A orientação é nunca tentar pegar o bicho. Caso algum cidadão se depare com alguma serpente, a orientação é para que faça o acionamento via 190 para que o batalhão de polícia militar possa resgatar o respectivo animal. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e um bom começo de semana.